Bom dia. Bom dia. Feliz por estarmos aqui nesta manhã. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, graças a Deus, né? Estou muito contente de estar com vocês aqui nesta manhã, né? Até mesmo perceber mais irmãos Amém. da nossa igreja, né? Conosco aqui, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar aqui nesta manhã. Você que está com frio, né? Tem um solzinho ali, tá bom? E você pode ficar à vontade, procura um lugar mais quentinho, né? Eu mesmo não vim de blusa, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Então, animados nesta manhã? Amém. Sim. Estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, né? Sim. Eu espero que você esteja desejoso de ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Então, abra a sua Bíblia neste livro, tá bom? Isaías capítulo 55. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, amados? Então, nesta manhã eu quero falar com vocês sobre a graça da salvação, ou uma salvação de graça. Uma salvação de graça. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo aqui nesta manhã, por este momento, Pai, que apenas em chegarmos aqui para
cultuar ao Senhor, só ver a presença de cada um já fortaleceu o nosso coração, já foi recriada as nossas entranhas. Pai, que o Senhor venha falar conosco, alcance cada um, desde as crianças aos adultos, aqui nesta manhã, e que o Teu Espírito Santo convença a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amados? Amém. Uma salvação de graça. Esse é o nosso tema nesta manhã, né? Uma salvação de graça. Nós gostamos de ganhar as coisas, né? Nos alegramos também quando chegamos numa condição de adquirirmos algo. Quando adquirimos alguma coisa, ou seja, quando compramos alguma coisa, nós também nos sentimos também felizes, sentimos até fortes, né? Vitoriosos, nos sentimos vitoriosos quando conseguimos algumas coisas, né? Por exemplo, esses dias eu pude comprar esta Bíblia, né? Então me sinto um vitorioso, consegui comprar uma Bíblia que está sendo de uso para a minha vida, para também o anúncio do reino de Deus. Mas também me senti muito feliz quando ganhei uma Bíblia pela primeira vez, há mais de 18 anos atrás. Me senti feliz quando ganhei aquela Bíblia. E amados, nesta manhã nós estamos falando sobre uma salvação que é de graça, que também nós podemos encontrar alegria e felicidade nesta salvação. Amém. Nós também podemos encontrar satisfação nesse favor, nessa graça, nesse presente, que é a salvação de Deus. Aqui no texto começa dizendo, o profeta está sendo a voz de Deus aqui para as nações, né? E ele está dizendo, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, comprar aquilo que é necessário para o sustento da vida humana. Mas muitos momentos, quantos de nós aqui temos a condição hoje de entrar no mercado e comprar vinho e comprar leite? É capaz que muitos de nós não tenham essa condição, estamos sem este poder, né? Sem esse bônus, né? Sem o dinheiro. Mas para as coisas de Deus, a Bíblia está dizendo que é de graça. Você pode chegar e você pode comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, esses alimentos, eles tanto servem para nos alegrar, como também eles servem para nos sustentar, para nos alimentar. Nós podemos entender isso. Quando nós precisamos, amados, dos alimentos que vêm de Deus, todos nós precisamos da comida celestial. Todos nós, vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, vocês sabiam que cada um de nós, ao ser gerado para vir a este mundo, nós chegamos a este mundo com fome. Nós chegamos a este mundo com fome, chegamos a este mundo com sede, e é por isso que Deus diz, vinde a mim todos que tendes sede. Amém. Todos que tendes sede, mas a sede aqui vai além dessa sede física, aqui está falando de uma sede de salvação. Amém. Está falando de uma sede de vida verdadeira,
porque fomos gerados de semente corruptíveis, mas há uma outra geração, há uma outra forma de ser gerado, que é de uma semente incorruptível, Amém. que é a palavra de Deus. Amém. Então cada um de vocês precisa dar valor aos verdadeiros alimentos que fazem do homem um homem satisfeito e também bem nutrido, Amém. que é as coisas que vêm de Deus, que é a vida que vem de Deus. Verdade. E é por isso que Deus nessa manhã Ele está falando para nós que a salvação dele é de graça. E por isso estamos falando de uma salvação de graça. Eu estou com muito desejo de pregar para vocês hoje, os meninos aqui. Amém. E eu queria perguntar para vocês, o que foi já que você ganhou presente como um presente? O que foi já? Se você pudesse colocar um presente, ou seja, coisas que você já adquiriu, porque alguém deu para você, você colocaria a salvação entre essas coisas? Você poderia chegar aqui diante de todos nós que estamos aqui e dizer: olha, eu sou salvo porque alguém me salvou, porque alguém me deu a salvação. Esse é a maior dádiva que o ser humano pode ter, é a salvação. Amém. Porque a salvação, ela de fato é o alimento necessário que os homens precisam, meus amados. Esse é o verdadeiro alimento que todo ser humano precisa. Amém. Verdade. Porque alimenta a alma, alimenta o espírito. Então nesta manhã não precisava ninguém sair daqui sem saber que é salvo. Não precisava ninguém ir embora daqui nesta manhã sabendo que apenas participou do culto, que apenas participou da comunhão, mas você poderia hoje ir para sua casa, voltar para sua mãe, para sua tia, para sua avó e dizer: hoje eu aceitei Jesus Cristo, hoje eu adquiri parte do céu, adquiri o céu, e foi de graça, e foi sem preço nenhum, foi sem preço nenhum. Então, queridos, quantos gostariam aqui de hoje ser convidado para vamos dizer, um shopping? Vamos dizer que chegasse alguém aqui agora, vamos dizer que o irmão Carlos Baleia, o homem do dinheiro aqui, né? O homem do dinheiro aqui agora chamasse, é o Lucas? Davi, né? Tudo é herói de Deus, viu? Amém. Lucas, Davi. Ô Davi, hoje você vai no shopping, você vai comprar o que você quiser lá. E aí o Davi, né? O Davi chega, mexeu a boca dele ali agora, chega, ele fez assim, né? Ah, ele ia pegar muitas coisas lá, não é verdade, amados? E aí, quando ele chegasse lá na frente, ele não ia pagar nada. Quem ia pagar era o irmão Carlos, né? Então, alguém chegasse e dissesse: vamos numa loja, tudo de graça. Você pegaria muitas coisas, né? Agora, nesta manhã, nós estamos falando de uma salvação que é de graça. Amém. É sem preço nenhum. Amém. E você não precisa se constranger, não precisa duvidar dessa salvação, porque é o próprio Deus quem está prometendo. Amém. É o próprio Deus quem está dando segurança dessa salvação. Então ele diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqui este vinho, meus amados, não é o vinho para embebedar, mas é o vinho para abençoar a vida do homem. É o bom vinho. Deus nunca dá o mau vinho. Verdade. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo transformou água em vinho, os homens disseram: todo homem põe primeiro o bom vinho
e depois o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. O bom vinho, meus amados, é reconhecido pelas boas pessoas como bom vinho e pelo próprio Deus. Então, meus queridos, uma salvação de graça é o que o ser humano precisa, porque o ser humano, ele se perdeu pelos enganos do pecado. O ser humano se perdeu, e o ser humano se perdeu tanto que em alguns momentos ele começa a buscar coisas que não satisfazem a ele. E o texto aqui diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ou seja, o ser humano se perdeu tanto que ele está buscando coisas aonde não pode satisfazer. O ser humano se entrega a vícios, mas esses vícios nunca o satisfazem, o realizam. Ele se torna na realidade dependente daquilo, e naquilo se destrói. Verdade. Ou seja, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Não, meus queridos, o ser humano tem se perdido. Desde pequenininho, as pessoas estão se perdendo, estão entrando por caminhos que não podem satisfazer. As moças começam a namorar pensando que isso vai trazer a elas a felicidade, e aí de repente elas encontram rapazes maus que fazem elas sofrer. Assim os rapazes também pensam que será entrar pelo o caminho dos namoros ilícitos que vai trazer satisfação a eles, e acabam descobrindo que não é. O que de fato satisfaz o ser humano completamente é a salvação de Deus, queridos. Amém. É o alimento celestial. É esse que traz ao ser humano a verdadeira satisfação, a verdadeira plenitude. São as coisas de Deus. Amém. E o ser humano tem gastado dinheiro naquilo que não é pão. Se não é pão, é coisa que prejudica, porque só o pão serve para sustentar o homem. O ser humano tem trabalhado por aquilo que não satisfaz, e Deus está aqui chamando os seres humanos. Olha o que a palavra de Deus diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus, Ele quer satisfazer a sua alma. Deus quer satisfazer a sua alma. Olha como que o Davi sorriu nessa manhã, quando eu falei que o irmão Carlos vai levar ele no shopping, né? E que ele vai comprar o que ele quiser, e que ele vai andar lá naqueles brinquedos, né? A alma do Davi ficou esperançosa, né? A alma do Davi ficou esperançosa, meus queridos. É isso que Deus quer para nós, é uma alma esperançosa, é uma alma abençoada, é uma alma próspera. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazer vida, e vida com abundância. Uma vida que esteja mesmo abundante, contente, transbordante. Você não quer um Salvador desta maneira, Jesus Cristo? Você não recebe hoje, nesta manhã, como seu Salvador? Jesus Cristo quer trazer às almas dos homens uma verdadeira satisfação. Amém. A verdadeira abundância. Amém. Não é mais para sair com Jesus Cristo daqui e ainda pensando que outras coisas faltam. Não, Ele será suficiente. Amém. Ele será suficiente. Ele é uma salvação que transborda como os rios. Verdade. Ele é uma salvação que transborda como os rios. Mas a Bíblia diz: ó, vós todos que tendes sede, vinde a mim. O que crê em mim, como diz a Bíblia Sagrada, o meu Espírito vai estar na sua vida.
eu vou selar o meu espírito na sua vida. Ou seja, cada um de nós que está aqui nessa manhã, podemos experimentar desta salvação de graça. Amém, meus amados? Não se cansem de dizer amém, não, porque é verdade. Né? Então, meus amados, ainda o texto nos informa aqui que Deus, Ele sabe da nossa condição. Deus não nos está chamando para Ele porque nós não tenhamos o que fazer. Não, a Bíblia diz que o homem se perdeu no pecado. O pecado, ele é parte da vida dos seres humanos. O pecado tem maltratado os seres humanos. O pecado tem oprimido os seres humanos. O próprio inimigo de Deus, por nome diabo ou Satanás, que significa enganador, ele tem também maltratado os seres humanos a tal ponto que a palavra de Deus diz: ó vós todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Amém. Venham a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Queridos, vocês que estão me ouvindo nessa manhã, biblicamente eu digo para vocês, ou seja agora, ou seja amanhã, ou seja no final dos dias, você sentirá a opressão do pecado na sua vida. E é por isso que Deus está dizendo: a mim venham logo vocês. Venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer fazer de cada um de nós pessoas das primícias. Deus quer fazer de nós pessoas abençoadas. Amém. Pessoas cheias de Deus. Pessoas livres da condenação do pecado. Pessoas livres do poder do pecado. O pecado está sendo a causa dos lares destruídos. O pecado está sendo a causa da depressão. O pecado está sendo a causa da corrupção. O inimigo, a Bíblia diz que ele é inimigo de nossas almas. O diabo, o que é um ladrão, não veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida com abundância. E eu pergunto para vocês que estão aqui nessa manhã: quantos aqui são salvos de verdade? Quantos aqui são convertidos a Jesus Cristo? Quantos aqui já invocaram Jesus como Salvador da sua alma? Se você não fez isso nessa manhã, Jesus Cristo está dizendo que hoje é o teu dia de perdão, hoje é o teu dia de salvação. Amém. Porque a palavra de Deus que nós lemos aqui diz que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode e invocar enquanto Ele está perto. Amém. Ou seja, vai chegar um dia que alguém vai querer buscar a Deus e não vai poder. Por vários motivos isso pode acontecer, você sabia? Pode acontecer por uma morte repentina. Não dá tempo de buscar ao Senhor, morrer repentinamente. Pode ser pela volta de Jesus. Você sabia que Jesus Cristo vai voltar? Amém. A Bíblia diz que um dia vai tocar uma trombeta. Glória a Deus. Vai tocar uma trombeta. E então a volta de Jesus vai acontecer. Amém. E se você que ainda não é salvo, você que ainda não disse: Jesus, seja o meu Salvador, e Jesus voltar, você vai ficar para trás. E você vai ficar para trás, e aí você vai descobrir que é muito ruim ficar sem a salvação de Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele disse que tinha 10 moças que estavam acompanhando uma noiva. Ou seja, tinha 10, aquelas mocinhas que acompanham a noiva quando a noiva vai casar, como é que elas chamam? Damas de honra, né? E tinha 10 damas de honra acompanhando uma noiva. E aí, 5 delas não estavam da forma que precisava estar para esperar o noivo, o esposo,
5 delas eram prudentes. Prudente quer dizer, tinham feito o que precisava fazer. Estavam preparadas. Mas tinham 5 que eram tolas, que até estavam naquele casamento, mas quando ouviu-se que o noivo estava vindo, elas não estavam preparadas. E aí elas foram se preparar, mas quando elas voltaram, o noivo e a noiva e as primeiras daminhas já tinham entrado para dentro do casamento. E elas ficaram pelo lado de fora batendo e não puderam entrar. Assim significa aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus na sua vida. Ela está indo até na igreja, ela está até participando de culto, mas se Jesus voltar, ela não vai entrar no céu porque ela não estava preparada. E como é que eu me preparo, pastor Apoeme? Eu me preparo quando eu sei que eu sou pecador e que Jesus é o Salvador, e eu arrependo-me e creio nele. Eu recebo Jesus na minha vida. Eu recebo Jesus no meu coração. Eu digo, Jesus, eu moro bem ali em cima, Jesus, mas é hoje aqui que eu vou receber a Ti no meu coração e Tu irás comigo para sempre agora. Tu irás ser parte da minha vida. E é assim mesmo que Deus diz. Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eu andarei no meio deles. Então, meus amados, se você está aqui nessa manhã e não é salvo, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E é de graça a salvação. A salvação é de graça, meu amigo. Você não vai comprá-la numa igreja. Você não vai adquiri-la num governo. A salvação foi comprada lá naquela cruz do Calvário. Quando alguém morreu por nós lá. Quando alguém disse, está consumado. Está consumado a obra de perdão. Está consumada a obra de salvação. Saia com Jesus desse lugar hoje para a sua casa. Saia com Jesus. Creia em Jesus. Troque o mundo por Jesus Cristo e você terá tudo. Enquanto que você tiver o mundo e não tiver Jesus, você não tem nada. Troque hoje o mundo por Jesus Cristo. Deixe o mundo para trás. Deixe o mundo para trás. Deixe as amizades que não estão te satisfazendo para trás. E faça de Jesus o seu melhor amigo. Porque a Bíblia diz que na hora da angústia nasce o irmão. Ou seja, há amigo mais chegado do que o irmão, mas na hora da angústia nasce o irmão. Jesus não é apenas um amigo, Ele quer ser o irmão. Você pode contar com seus irmãos da terra? Eu acredito que nós podemos um tanto contar com nossos irmãos da terra, amém, amados? Nossos irmãos da terra nos amam, sim, eles erram também, são falhos, são impotentes. Agora, se nós tivermos um irmãozinho lá do céu, nós temos tudo. E Jesus é este irmão. A Bíblia diz, porque não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Jesus quer ser Salvador, quer ser seu irmão, quer ser seu amigo. Mas Ele está dizendo aqui na palavra dEle, venham, quem tem sede. Ou seja, tem alguém aqui nessa manhã que está com sede de salvação? Você gostaria de ser salvo? Jesus está te chamando. Venham a mim, os que têm de sede. Ó vós todos que têm de sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Venha Jesus. Não está com dinheiro aí no bolso? É assim mesmo. Você não está com nada aí na sua vida, você é fraquinho. Você é igual eu que estou pregando, precisamos de Jesus. Eu sou fraco, eu queria mudar primeiro, eu queria vencer primeiro tal coisa. Não, Ele disse, vem a mim como está, vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. É mais ou menos como agora nós se levantar do lugar que nós está e chegar aqui na frente, nos ajoelhar e dizer, Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus Cristo. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui como estou, pecador, cheio de falha, viciado, drogado, destruído. É assim que eu estou aqui. Mas eu quero sair daqui com o Senhor na minha vida. Eu quero sair daqui com o Senhor na minha vida.
vem a Jesus, não tem fé para vir a Jesus nesta manhã? Você precisa de fé para vir a Jesus, amém? Precisa de fé para vir a Jesus. Quem quer ser salvo aqui nesta manhã? Você que é salvo aqui nessa manhã, levante a sua mão. Tem alguém que é salvo aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Levante a sua mão. É de verdade que você é salvo? Vamos ver, você é salvo? Você é salvo? É salvo mesmo? Se ele voltar hoje, você irá com ele para o céu? Agora, se você não é salvo, eu quero te dizer de verdade, com confiança na palavra de Deus, hoje você pode ser salvo através de Jesus Cristo. Hoje você pode crer no Senhor Jesus Cristo e sair daqui seguro para o céu. Porque a salvação de Jesus Cristo não é uma salvação incompleta, mas ela é uma salvação que salta para a vida eterna. Ela é uma salvação que salta para a vida eterna. E ela é de graça. Amém, irmãos? Ela é de graça. É uma salvação de graça. Amados, eu termino esta mensagem dizendo para vocês aqui 3 ações que o ser humano precisa ter para que essa salvação se concretize na vida dele. 3 ações. A primeira ação que o ser humano precisa partir do ser humano para que essa salvação se concretize na vida dele. A primeira é ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus. Aqui o texto diz o seguinte: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, em primeiro lugar, é ouvir a Deus. Precisamos ouvir a Deus. E graças a Deus que nós podemos ouvir a Deus. Amém ou não? Amém. A primeira ação, Davi, obrigado pelo amém também, Davi, amém, que nós precisamos ter para que a salvação se concretize na nossa vida, é ouvir a Deus. Ouvi-me e comei o que é bom, e a vossa alma viverá. A nossa alma foi manchada pelo pecado, a nossa alma foi atingida pelo pecado, como ter sido picado por uma cobra. Mas quando nós ouvimos a Deus, Deus diz: eu tenho salvação para vocês, eu tenho solução para a vida de vocês. Então, qual é a primeira ação que eu preciso para que a salvação se concretize, Bruna? É ouvir a Deus. Ouça a Deus. Ele está dizendo: ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me atentamente. Amém, irmãos? Amém. A palavra atentamente é boa, não é, Dinho? Porque não é de qualquer maneira. Nunca ninguém foi salvo ouvindo de qualquer maneira. Ele estava atento, ele estava percebível, né? Ah, isso é bom mesmo. Isso é o que eu preciso. Ouvi-me atentamente, atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Gordura, amados, quer dizer o melhor. Você, naquela época que a mamãe fazia uma galinha caipira, né? Lembra da galinha caipira? E aí a galinha estava lá no poleiro. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas, Marcinho, aquela pessoa que ia fazer a galinha, ela não pegava qualquer galinha, ela dizia: olha lá qual delas está mais pesadinha. Ou seja, o mais pesadinho quer dizer que ela está até meio gordurosinha, né? Ah, a gordura quer dizer que Deus quer te dar o melhor. A gordura quer dizer que Deus quer nos dar o que, irmãos? O melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Deus quer nos dar o melhor. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Eis que eu dei a inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Então, amados, a primeira ação que o ser humano precisa para que a salvação se concretize na vida dele é ouvir quem? A voz de Deus. A Deus, amém? Ouvir a voz de Deus, ouvir Deus. E em segundo lugar, amados, a segunda ação é ir até Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ou seja, tem que buscar a Deus, porque quando nós começarmos a buscar a Deus, nós vamos deixar, sabe quem para trás? O pecado. Porque a palavra de Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Converter quer dizer
que antes eu estava vindo aqui na pracinha para beber pinga, agora eu só vou vir aqui se for para me entregar uma mensagem para o meu amigo e falar para ele que Jesus Cristo entrou na minha vida. Eu vou deixar o homem, deixa o ímpio o seu caminho, ou seja, aquele caminho que não presta, deixa para lá, deixa para lá. O homem maligno os seus pensamentos, ou seja, tem hora que o ser humano fica com pensamentos malignos pensando que é de Deus. Deixe e se converta. Agora eu vou seguir a Deus. Eu criei em Deus, sabe com quantos anos eu tinha quando eu criei em Deus? 21 anos de idade. Foi ali que eu criei em Deus. Mas sabe, a Bíblia diz que eu ainda vou dar fruto para Deus, sabe até quando? Até na minha velhice. Amém. Mas a Bíblia diz que aquele que está plantado na casa de Deus dará fruto até na sua velhice. Ou seja, converter quer dizer estar no caminho de Deus, aí você vai dar fruto. Deixa o pecado para trás. Então as ações que concretizam a salvação na vida do ser humano é ouvir Deus, é buscar a Deus, abandonar o caminho. E amados, em último lugar, você ficar crente no que Deus falou. Fique crente no que Deus falou. Deus falou assim, ó, assim como a chuva e a neve desce e faz a terra regar, é a minha palavra. Ou seja, seja crente no que Deus falou. Se a chuva cai no chão, molha a terra e faz a terra brotar, a palavra de Deus ainda faz também o mesmo serviço. A palavra de Deus produz vida, amém? Amém. A palavra de Deus produz vida. Amém. 3 ações para concretizar a salvação na nossa vida. Ouça a Deus, busque a Deus e fique crente em Deus. Amém. Fique crente em Deus. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Feche o seu olho, curve a sua cabeça. Crianças, jovens, adultos, meus amados, nós estamos numa reunião aqui que acreditamos que Deus está aqui entre nós. Amém. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, Jesus Cristo diz, ali estarei eu no meio deles. E nesta manhã, ainda que nós somos tão pecadores, mas o nome pelo qual nós estamos reunidos aqui é o nome de Jesus. É o Messias de Israel. É o Senhor. E querido, você que está de olho fechado, criança, por favor, todos fechem seus olhos, por favor. Nós estamos orando nesse momento. Eu gostaria que vocês fechassem o seu olho. Nós estamos orando. Nós estamos nesse culto aqui muito precioso, um culto que nós falamos sobre uma salvação que é do como de graça. E eu perguntei aqui, quantos são salvos? Levante a sua mão. Alguns levantaram. Mas você que não pôde levantar a sua mão, você não é salvo. Mas hoje Deus quer te salvar. Hoje Deus quer te salvar. Eu aqui, o pastor Apoema, eu sou pecador igual você. Um dia eu tive que levantar a minha mão. E não levantei a minha mão para uma igreja, eu levantei a minha mão para Jesus Cristo. Então você que está aqui nessa manhã, que não é salvo, você não tem consciência e segurança da sua salvação, mas você gostaria de nessa manhã entregar a sua vida para o Senhor Jesus por fé, com fé. Eu gostaria de ver sua mão erguida. Alguém? Você diria, pastor, eu quero a salvação que o Senhor pregou nessa manhã. Tem alguém? Se é de coração, tá bom? Todos de olhos fechados ainda, continuamos orando. Se é de coração que você quer essa salvação, você tem fé para crer que Jesus hoje te dá o perdão, a salvação, Jesus te dá sim. Tá bom? Jesus, ele é o Salvador do mundo. Se você aceitar Jesus, você está aceitando o melhor. Você está aceitando um poderoso Deus. Então você que ergueu a mão, continue com a sua mão erguida, nós vamos orar. Mas ainda vou dar mais a oportunidade. Tem mais alguém aqui? Você diria, pastor, já chega dessa vida, já chega desse mundo. Agora eu quero experimentar daquilo que o Senhor falou. Ele tem o melhor para mim. Eu quero isso, pastor. Eu vou orar aqui, pastor. Eu vou crer pela fé. Eu vou entregar-me ao Senhor Jesus. Mais alguém? Temos 2 pessoas que ergueram a sua mão.
pois que elas querem o melhor de Deus, elas querem perdão, mas eu estou dando mais a oportunidade, não que eu seja alguma coisa, mas pode ter alguém ainda. Você vai deixar a salvação para depois, é perigoso. Nós podemos atravessar uma rua, ser atropelado e morrer, e aí nunca mais você poderá ter a oportunidade que está tendo nessa manhã. Continuemos orando. Pai, obrigado, Deus, por esta manhã que o Senhor está concedendo aqui, por estas mãos que se ergueram. Pai, essas pessoas, elas estão erguendo a mão, meu Pai, e o Senhor conhece o íntimo do coração delas. Com certeza pode ser que elas estejam levantando essa sua mão, mas ao mesmo tempo elas estão olhando para elas. Mas nessa manhã elas querem olhar para a cruz. Nesta manhã elas querem olhar para Elohim. Elas querem olhar para Jesus Cristo, meu Senhor. E Pai, que elas venham confessar Jesus Cristo nessa manhã. Tanto essa criança que já está um mocinho, vem concretizar a crença na vida desse menino, vem levar esse menino a dizer: eu sou de Jesus agora, Jesus é meu, Jesus é meu, assim como este homem, meu Pai, que ergueu a mão. É um homem que já tem se alegrado nas coisas do Senhor, mas nessa manhã ele está erguendo a mão dele. Pai, vem também concretizar, Pai, a conversão na vida desse homem, vem dar a ele, Deus, a confiança, Pai, de conversão, de arrependimento, que ele saiba que ele é pecador, mas que Jesus é o Salvador. E assim também essa mulher, meu Pai, que ergueu a sua mão, ó Deus, que o Senhor também venha concretizar a salvação na vida dessa mulher, para que além dela ser o que ela já tem sido agora, ela venha brilhar mais para o Senhor, porque Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então concretiza a conversão na vida dessa mulher, ajuda ela a vencer todas as dificuldades que apresenta na vida dela, ajuda ela a viver cada dia por fé, meu Pai. Oh Deus, abençoe a cada um aqui, ó Pai. Abençoe, ó Deus, e se tiver mais alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber Jesus Cristo, pastor, agora eu quero receber Ele porque eu quero andar melhor com Ele. Você está tendo a oportunidade, meu amado. Quanto a nós, meus irmãos, que estamos aqui nesta manhã, quero orar pela tua vida, que Deus te abençoe, que você continue querendo transmitir o Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque não há diferença. Oh Deus, esteja abençoando este ministério, abençoando estes irmãos, os lares destes irmãos. Oh Pai, ajuda-nos a alcançar mais almas, meu Pai, para teu reino. Dá-nos condição, ó Deus, de proclamar a tua salvação. E obrigado por este dia e por esta oportunidade, Pai. Obrigado pela atenção de todos aqui, ó Deus. Continua usando de misericórdia com todos nós. E nós te amamos e te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados.